Olá, acadêmicos! Hoje vamos falar sobre os gêneros textuais. Os gêneros textuais se conceituam como o formato adquirido pela língua conforme a situação em que o texto será usado, bem como sua finalidade dependendo de sua função social. São modelos comunicativos e fazem parte de nosso cotidiano. Eles podem ser orais e escritos e nos introduzem no processo comunicativo social. Para cada situação vivida, a necessidade de conhecimento de um determinado gênero. Um texto não precisa ter apenas um gênero textual, porém há um que se sobressai. Um mesmo texto pode possuir em si vários gêneros e várias tipologias, porém isso só se torna importante quando o texto atinge seu objetivo maior, que é de levar uma mensagem a quem está lendo ou ouvindo. Então, para entender melhor, vejamos. Gênero literário é uma classificação de textos apenas literários, como o nome já diz. Nessa classificação, são observadas características próprias que o definem em dramático, épico, narrativo e etc. Toda vez que falamos sobre a função social do texto, estamos nos referindo à situação em que esse texto será usado, bem como suas características e sua finalidade. Observe alguns gêneros de texto. Os textos enumerativos têm como função lembrar e transmitir dados. Exemplos: listas de compras, etiquetas, horários, guias, formulários, impressos oficiais, índices, enciclopédias, menus, agenda, entre outros. Nesse contexto, ao se ensinar cada gênero textual, o mesmo pode ser dividido, mostrando qual a finalidade de cada um, ou seja, apresentando sua função social. Por exemplo, apesar de serem enumerativos, as enciclopédias e os menus, suas funções sociais são bem diferentes. Dando sequência à nossa aula, vamos ao próximo gênero. Os textos informativos, como o nome sugere, servem para compreender ou comunicar as características principais de um tema. São exemplos: cartas, telegramas, notícias, reportagens, convites, entrevistas, artigos, folhetos, jornais, revistas, propagandas e etc. Além das informações verbais, esse tipo de texto pode ainda ser complementado por imagens, que muitas vezes trazem uma mensagem bastante clara. Em outras situações, essas imagens podem necessitar de informações anteriores para serem compreendidas. Veja os exemplos. Nesta imagem, há uma informação explícita. Ao se deparar com a imagem, o leitor entende a ideia que quer ser passada. Essa imagem fica exposta em uma rodovia para alertar motoristas sobre os riscos da imprudência no trânsito. Agora observemos a segunda imagem. Neste caso, se o leitor não conhecer o personagem, o qual a propaganda faz referência, a mesma ficará sem sentido e perderá seu traço de humor. Vamos lá, estudantes, ainda faltam alguns gêneros. Vejamos. Podemos citar os tutoriais em vídeo como exemplos desse tipo de texto. Outros gêneros textuais bastante importantes são: esses textos são principalmente usados no mundo acadêmico. Os textos expositivos e argumentativos, que são usados para estudar, compartilhar e discutir conhecimentos por meio de um estudo mais aprofundado, e são exemplos deles resenhas, relatórios, divulgação, exercícios, informes, artigos científicos, biografias, preparação de exposições orais e conferências, ensaios, etc. Agora, chegamos talvez ao mais fascinante gênero textual, aquele que é capaz de nos levar a lugares e tempos distantes, reais ou imaginários, o gênero literário. Os textos literários servem para despertar no leitor sentimentos e emoções, para momentos de diversão, comunicar fantasias, transmitir valores culturais, sociais e morais. São exemplos: contos, narrações, lendas, poemas, canções, adivinhações, teatro, histórias em quadrinho, gibis, entre outros. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Nossa aula se encerra por aqui. Bom descanso e até a próxima!